E aí, pessoal, atualizando as notícias do Grêmio nessa quinta-feira. Nós vamos falar de um jogador do Vasco que pode entrar no radar. Nós vamos falar de Aboubakar e uma nova informação. E nós vamos falar também de um jogo-treino que irritou Renato Portaluppi. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube. Papo de gremista pra gremista. Mas a hora agora é dele. Viva Mais Vida e o seu New Sport, o tênis para o seu exercício, o tênis para o seu conforto, o tênis para o seu bolso. Entre na descrição e compre uma linha de produtos do Viva Mais Vida para você ter um super tênis e também tênis de passeio, tênis para sair. Eu sou Viva Mais Vida e esse que você está vendo é o New Sport. Então, baixe, entre aqui na descrição do vídeo e, claro, compre o seu. O dia que você comprar, você não vai ter outro fornecedor. Viva Mais Vida, esse é o New Sport, mas tem muita coisa ali. Entra no site e compra. Gente, separei algumas informações aqui. Eduardo Picão e Lucas Pilar estiveram no jogo-treino do Grêmio, então nós vamos falar sobre isso. Vamos falar também de Aboubakar e uma informação que o Marco Souza de GZH trouxe agora no fim da tarde. Vamos falar também de Vegetti, o centroavante do Vasco da Gama, que parece estar enfrentando alguns problemas. O jogo-treino do Grêmio, vamos começar com o jogo-treino. Jogo-treino do Grêmio, o Grêmio fez uma partida contra a equipe do sindicato, como costuma fazer praticamente em todos os dias que logo depois dos jogos, um dia depois do jogo. E hoje o Grêmio fez mais um, ganhou de 2-1 com a seguinte escalação. O Grêmio teve Gabriel Grando no gol, Gustavo Martins na lateral direita, porque ontem o Grêmio teve os dois jogadores atuando, né? Então na lateral direita o Gustavo Martins, aí Rodrigo Eli, Bruno Vini e o Wesley Costa. O Wesley Costa que é o único lateral esquerdo à disposição, além, claro, do Reinaldo, que é o titular. O meio-campo teve o Dodi, o Natan Pescador como segundo volante. E aqui fica claro, tá? O Natan Pescador, o Renato tá tentando alguma coisa com ele. O Renato tá tentando alguma coisa. Jogou de meia, não deu. Jogou aberto, não deu. Vamos tentar de volante. Se der, deu. Se não der, virou problema. Porque tu tem 3 anos. Aí é Lucas Silva, Diogo Barbosa. Vira isso. Então o Renato tá fazendo força. Tá certo, Renato? Tá tentando de tudo. Por dentro, Jonathan Robert, que entrou um pouco ontem. Eu gostei muito do Jonathan Robert. Aí tu teve Bessosi de um lado, Nathan Fernandes do outro e André Henrique. Entraram ali, depois entrou o Rubens, que é da base, entrou o Pedro Lucas, que está tentando fazer um negócio, entrou o Natan, o Pedro Lucas ainda está aí e tal. E o Grêmio ganhou 2-1. A característica do treino, a curiosidade do treino, é que quando o Grêmio sofre um gol, o Grêmio fez o gol com o André Henrique, num cruzamento do Gustavo Martins, né? E depois o Bruno Vini fez gol. Mas quando o Grêmio sofreu um gol, teve um momento que o Kaique deixou o campo também para entrada, o Grando deixou o campo para entrada do Kaique. Quando o Grêmio sofre o gol, o Renato se irrita. Se irrita e deixa o treino. Deixou a atividade antes do final. É esse o relato dos jornalistas que estavam acompanhando o trabalho. E é preciso dizer, o primeiro jogo treino do Grêmio contra o Sindicato foi 9-0. O segundo foi 3-1 e hoje foi 2-1. Claro que são momentos diferentes, são equipes, o Sindicato traz equipes muito diferentes também, mas o fato é que o Renato se irritou. E acho que existe aí um descontentamento com algumas atividades. Ontem o Renato falou sobre isso. Cara, as oportunidades vão sendo dadas, os jogadores têm que se mexer também. O treinador joga para dentro do campo, tu pode criticar se o Renato treina bem, treina mal, isso é outra coisa. Mas o fato é que os jogadores têm que atuar melhor. Alguns atletas têm que ir melhor, eles precisam jogar mais. Alguns jogadores precisam ir melhor. E nós não estamos vendo isso. Alguns até com a sensação de que falta vontade. E acho que o Renato tem que cobrar, o departamento de futebol tem que cobrar. O Renato está cobrando, né? Ontem ele cobrou isso publicamente, acho que ele está certo em fazer esse tipo de movimento. Dito isso, jogo treino, 2-1 e incomodação do técnico, vamos para Aboubakar. O Marco Souza, de GZH, colocou: Aboubakar descarta sair da Europa e recusa
proposta do Grêmio. A matéria está em GZH, 17 horas e 42 minutos, o Marco colocou isso aqui. Marcos Souza é muito bem informado, excepcional repórter, e ele escreve textualmente: Aboubakar não será reforço do Grêmio. Jogador que está com a seleção de Camarões, a disputa da Copa Africana de Nações, reafirmou que não pretende deixar a Europa. Além das negociações abertas pelo Departamento de Futebol, novos contatos foram mantidos com o staff do jogador pelo presidente Guerra recentemente, mas o atleta deixou claro que não tem planos de vir ao Brasil. Isso termina com mais um nome que estava no radar do Grêmio. O Marco ainda coloca: o Grêmio fez uma oferta de compra ao Besiktas de 5 milhões de euros, 26 milhões de reais. A proposta aconteceu no final de 23. O Grêmio lá no final de 23, 5 milhões de euros. 5 de euros. E agora também teve a negativa, né? A negativa disso. Acho importante essa informação. A proposta aconteceu ainda em 23. Ou seja, aqui um elogio ao departamento de futebol de Antônio Brum e também do Luiz Wagner, que trabalhou isso aí, tentou. Eu não tenho problema nenhum com quem tenta. Eu não gosto é de parar. E aqui tem um elogio que eu faço ao Brum e também ao Luiz Wagner, ao presidente Guerra, enfim, porque tentou, brigou, lutou. Errou, não deu. Beleza, vamos para outra. É isso aí, velho. É isso aí. É o segundo centroavante que o Grêmio perde. O Grêmio tentou Funes Mori e o Grêmio tentou Aboubakar. Tá certo. Tá certo fazer isso. É isso que tem que fazer. Tem que lutar. Tem que tentar. Se não der, outro problema. Tu pode até analisar: porra, não estamos conseguindo nada. Por que a gente conseguiu antes e não consegue agora? Mas isso é uma outra conversa. Tá tudo certo aqui. Então, Aboubakar, o Grêmio tenta há algum tempo e neste momento, a gente sabe que Aboubakar não será jogador do Grêmio, tá? Agora, uma notícia que começa a surgir nos bastidores em razão do que aconteceu no Rio de Janeiro. A pedida salarial do Vegetti, o centroavante que fez sucesso, argentino, que fez sucesso no Campeonato Brasileiro, travou a negociação com o Vasco da Gama. A renovação do Vegetti com o Vasco está travada. E aí já começam a surgir especulações de que ele seria o nome para ser o 9 do Grêmio. Com todo o respeito. O Vegetti é bom jogador, fez gols, ajudou o Vasco, tudo certo. Centroavante de área, muito bom cabeceador, mas é isso. Um jogador comum. Não vamos achar que o Vegetti é a solução para o Grêmio. Ele pode ser mais um. O Vegetti é o legítimo Churin. Talvez seja melhor, sim, mas não é um oceano melhor. Quando tira o pé da área, tem dificuldade. O Grêmio precisa que ele tire o pé da área. Então, mesmo que eu veja uma pressão grande para se tentar do torcedor, vamos ter calma. A ideia dos dirigentes, olha os nomes: Funes Mori, eu não acho tudo isso, mas é muito mais jogador que esse, e também o Aboubakar, e esse é um excepcional jogador. Então, o olhar da diretoria é de alto padrão. Alto padrão. A diretoria está pensando grande. Esse, por mais que se tenha especulado, não é alto padrão. Não é alto padrão. Então, analisando, entendendo, acho que ele permanece no Vasco, que eu acho natural que ele peça mais, porque ele se valorizou jogando no Vasco, mas não aqui. Não aqui. Aqui falta muito, muito para ele virar esse jogador que pode vir a ser uma liderança do ataque do Grêmio. O Grêmio que contratou o Soteldo está indo muito bem, mas a gente sabe também o tamanho disso. O tamanho disso. Está na hora de pensar friamente e ter. Para mim, um elogio a tentar esses jogadores, no caso o Aboubakar, como foi o Funes Mori, mas aqui acho que é preciso que o torcedor do Grêmio entenda que essa solução não é a solução definitiva que o Grêmio precisa. César, Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.